hoje o Senhor me enviou uma passagem muito especial. Quando o Senhor me enviou essa passagem, eu fiquei tão maravilhada que eu falei assim, nossa, que espírito, né? Maravilhoso. Eu até fiquei preocupada, eu falei com a pastora, eu falei, pastora, o Senhor me enviou aqui, ó. Mas eu creio que Ele enviou essa passagem porque Ele já queria começar a tratar os nossos corações, isso desde hoje, desde esse encontro. A palavra do Senhor hoje, ela está no livro de Mateus. Quem está com a Bíblia pode abrir. Mateus, capítulo 3, bem no início, gente. Versículo do 13 ao 17. Todos encontraram? Primeiro livro aí do Evangelho. E quem viu já aqui logo no título, né? Na palavra já começa. O batismo de Jesus. Deus proclama seu Messias. Quem sabe aqui o que é batismo? Sabe o que é batismo? Deixa eu ver aqui. Quem sabe o que é batismo? O que é batismo? Preparar se morrer para sempre nascer para Deus. Eu tinha que perguntar para a pastora, né? Porque eu já entendi. Calma, pastora. A pastora quase já falou minha pregação inteira. O resumo disso tudo, gente, do que é morrer a velha criatura para nascer uma nova criatura, é a purificação. E o que muitos não sabem, né? Eu, quando vi essa palavra batismo, eu fiquei logo curiosa. Já fui lá pesquisar. Quando foi que começou esse negócio de batismo? Quando foi que começaram a fazer o batismo? Será que isso é um costume antigo? Igual comemorar a Páscoa, a gente sabe que é uma coisa muito antiga. Vem lá do livro de Juízes, lá atrás, e é uma coisa que foi ensinada e foi trazida até hoje, né? Nos tempos de hoje. Só que o batismo, eu fiquei muito admirada. Por quê? Desde o livro de Levíticos, também lá no início da Bíblia, eles tinham o costume de usar água como purificação. E no caso, não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. No caso ali de Levíticos, somente os sacerdotes levitas é que poderiam fazer isso. Por quê? Esses sacerdotes levitas, eles eram os responsáveis por cuidar do holocausto, né? Que era ali o bezerro, que era ali o bode, que era servido ali para estar pagando ali pelos pecados daquelas pessoas. Então, quando as pessoas cometiam ali pecado, para elas ali mostrarem um arrependimento dos pecados, o que elas faziam? Elas levavam ali aquela oferta, né? Aquele bode, levavam para aquele sacerdote para que aquele animal ali fosse sacrificado. E aí eles pudessem ser perdoados. Só que como funcionava? Não era tão simples assim. Ele não podia ir lá, chegar, mata o bichinho, leva. Não. Era feito todo um processo. Aquele sacerdote, ele, antes de mexer ali com o holocausto, ele tinha que se vestir com as melhores roupas ali. Eram roupas de linho, até cinto de linho, capa de linho, tudo de linho. E depois, ele tinha que ir lá, se lavar. Porque quando eles se lavavam, era como se eles estivessem se purificando. Para depois, eles poderem orar ali a respeito desse cumprimento, né? Para que eles pudessem ser perdoados. Isso me chamou muita atenção, porque eu lembrei exatamente de João Batista. João Batista, ele foi quem trouxe o batismo, né? Quem foi quem começou esse costume, né, do batismo. Deus enviou João Batista para que isso pudesse acontecer. Só que, se a gente for levar uma coincidência, né? João Batista ali, ele preparou o caminho para que depois Jesus pudesse vir e purificar os nossos pecados como o holocausto. Só que em forma humana, forma santa, né? Que Jesus era. E quando eu fiquei pensando nisso, me admirou muito, porque João Batista, diferente daquele tempo em Levíticos, que somente algumas pessoas poderiam fazer aquilo,
No caso de João Batista, ele preparou cada um, independente se era homem, se era mulher, se era gentil, se era judeu, pessoas que estivessem ali dispostas a serem purificadas, limpas, aquelas pessoas poderiam passar por aquele processo. E vamos ver um pouco para a palavra, né? Que o Senhor enviou. Aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 13, ele fala assim, ó: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, tentou impedi-lo. E ele fala: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Quando ele fala isso, é porque João Batista já sabia, desde o ventre da mãe dele, João Batista já sabia quem era Jesus Cristo, que ele era o Cristo, ele era aquele que traria a salvação, e ele esperava que Cristo já o batizasse ali com o Espírito Santo. Mas uma coisa que a gente vai aprender hoje é que Deus, ele trouxe Jesus para nos ensinar a ordem de cada coisa. Primeiro, antes do ministério de Jesus, ele deveria ali fazer o quê? Se batizar. Então, Jesus responde: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus quer. E João concordou em batizá-lo. E quando eu vejo essa passagem, eu vejo que Jesus, ele mesmo sendo santo, Jesus não tinha pecado. Jesus, ele veio nessa terra, ele sentiu como cada um de nós. Ele sentiu medo, ele sentiu perdas. Mas mesmo assim, ele não se permitiu pecar. Ele se permitiu, por todo aquele trajetório, buscar no Pai o socorro. Hoje eu estava até conversando com a pastora, né, a pastora Ana, a respeito de quando os pais eles estão na igreja, né, e a criança ela é pequenininha, os pais desde o princípio ele é responsável por cuidar da criança, de levar a criança nos caminhos que o Senhor deseja, né? Só que chega uma hora que essa criança, ela cresce. E a partir desse momento, ela vira ali uma adolescente, uma jovem, depois uma adulta. E a partir desse momento, ela já entende os seus sentimentos. Ela já entende o que está passando com ela, o que acontece no coração dela. E é esse momento que ela tem ali a responsabilidade por si, de tomar a decisão espiritual. Os pais, lógico, eles nunca vão abandonar. Mas eles se tornam aqueles que são responsáveis, né? De responsáveis, eles se tornam aqueles que ajudam, né? Eles são os apoiadores, são aqueles que estão do lado. Como a criança que faz a lição de casa, né? Se a gente for pensar, chega uma época assim, eu vejo a tia Angélica desde pequenininha ajudando a Isabela, né? E tinha uma época que ela ajudava a Isabela a fazer praticamente tudo ali. Não, você faz assim, ó, você coloca desse jeito. E hoje em dia, por exemplo, a Isabela já consegue fazer muita coisa sozinha. Hoje em dia ela já consegue ir lá ver o livro dela, ler o livro dela, estudar. E da mesma forma espiritualmente. Chega uma hora que a gente não consegue, que a gente não é mais cuidado dessa forma do nosso pai ser totalmente responsável. E com Jesus não foi diferente. Porque ali todo momento, Jesus ele foi ali, como a pastora pregou recentemente, teve José, teve Maria, que ajudou Jesus a aprender os caminhos certos, né, desde pequeno, né, aprendeu até carpintaria, né, pensando de forma humana, aprendeu isso também, aprendeu uma profissão, aprendeu também a respeito da vida espiritual. Deus esteve ali também apoiando, mas chegou uma hora que Jesus, ele deveria começar a tomar a decisão do quê? Eu vou fazer o meu chamado acontecer. E quando isso aconteceu, quando ele decidiu que aquilo deveria acontecer, a partir daquele momento, as coisas não iriam ficar fáceis. Ele deveria tomar os primeiros passos. E aquilo, sabe, de se batizar, foi algo que alegrou tanto o coração do Senhor,
que naquele momento até mesmo algo que já estava predito desde Isaías aconteceu. Aqui no versículo 16 fala assim, ó: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande prazer. E aí eu fico imaginando, sabe, a alegria do Senhor em ver seu filho ali. E não é diferente com cada um de nós, porque a partir do momento que Jesus fez todo o sacrifício que ele fez a respeito das nossas vidas, nós igualmente nos tornamos filhos. Nós vamos muito além, sabe, dos amigos. Deus, ele olha cada um como filho, e quando ele vê cada um sendo batizado, sendo ali tratado, né, através da purificação, até a pastora me costuma dizer que tem uma festa nos céus, porque de fato ali, a partir do momento que a pessoa ela toma a decisão de se batizar, o Senhor tem a chance de continuar nos caminhos daquela pessoa, através depois do próprio batismo pelo Espírito Santo, quando o Espírito deixa de estar ali ao lado para passar a estar dentro da pessoa. E quando eu penso a respeito disso, eu fiquei pensando em vários batismos, né? Veio vários batismos na minha cabeça aqui na igreja, e isso me fez pensar que aqui nós temos vários exemplos, mas principalmente 3 tipos de crentes, 3 tipos de pessoas dentro da igreja. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A primeira pessoa que me veio na cabeça é o crente murcho. O crente murcho é aquela pessoa que fica esperando Deus tocar, sabe? A pessoa, ela não sabe, por exemplo, que ali tem que ser decisão, sabe? Então ela fica esperando Deus tocar. Ah, quando Deus me tocar, eu vou me batizar. Ah, quando Deus me tocar, eu tomo a decisão de ir lá falar com as pastoras. A pessoa fica esperando, sabe, as coisas acontecer na vida dela? Mas uma coisa ela não espera. Ela não espera para ir lá. Quando chegar lá no mundo, ela vê lá um pecadinho, ó. A pessoa ela vai lá no mundo, vê ali uma chance de mentir, ó. A gente vai um pouquinho. Aí quando chega na igreja, ela vê e fala assim: ah, tá errado, né? Aí ela decide se esvaziar. Mas ela se enche com o Espírito Santo? Não. Ela se enche com a palavra do Senhor? Não. Porque ela fica esperando. Ela fica esperando uma solução. Mas ela mesma não toma a decisão que precisa ser tomada para que Deus possa mudar a vida dela. Então a vida dela continua sempre, ó, murcha. Depois do crente murcho, eu tenho o crente que tomou a decisão. Esse aqui tomou a decisão. Sabe por quê? Ele viu, o amigo dele vai se batizar, ele não pode ficar de lado. Então ele vai se batizar junto. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo, o que vão pensar se eu não me batizar? O que vai acontecer? A pessoa fica pensando assim. E o que acontece? A pessoa muitas vezes pensa, ela volta para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja e fala assim: ah, dessa vez vai ser diferente. Só que sabe o que a pessoa faz? Ela toma a decisão na mente dela, mas o coração dela permanece da mesma forma, querendo errar, querendo pecar, e ela lutando contra? Não. E aí ela aprende aqui, ó, tá tudo aqui, ó, o coração dela aqui cheio de desejo de fazer coisa errada, de mentir, de fazer as coisas, mas ela não se permite mudar. É uma pessoa que, quem já ouviu falar do banho? Que a pessoa ela se batizou, na verdade ela não se batizou, ela tomou banho. É a pessoa que tomou banho, porque a decisão não aconteceu de fato na vida dela. E depois dessa daqui, eu tenho
Esse crente aqui é o crente que de fato toma a decisão de se batizar, mas não pelos outros, não pelo que os outros vão pensar. Esse daqui é o crente em que o amor dele por Jesus é tão grande que ele não liga para se sacrificar, ele não liga para passar por momentos de dificuldade, porque ele sabe que o poder do Senhor é muito maior do que qualquer dificuldade. É a pessoa que se permitiu se alimentar. Uma coisa muito interessante, se a gente for parar, para pensar a respeito do batismo, as pessoas que iam se batizar não era assim: eu vi João Batista ali, olha só, ele está batizando, vou batizar também. Não era assim. As pessoas que levavam ao batismo, que falavam, agora eu vou me batizar, agora eu decidi fazer isso, as pessoas elas recebiam a palavra de João Batista. Deus usava a vida de João Batista, depois usou a vida de Jesus, depois usou a vida dos discípulos para trazer ensinamentos para aquelas pessoas. Então eles ensinavam a respeito do que era certo, do que era errado. Jesus trazia parábolas, ensinando. E a partir desse momento que a pessoa aprendia, que ela se enchia ali do conhecimento da palavra do Senhor, o que acontecia? Ela tomava a decisão: eu vou me batizar. E o que isso trazia na vida dela? Ô Breno, você me ajuda, por favor? Primeiro, vamos fazer o seguinte: eu vou batizar primeiro essa pessoa aqui, né? Porque afinal, o amigo dela vai se batizar, ela quer se batizar também. Isso aqui é o crente superficial, vamos tratar assim, que é aquele crente que está com a vida ainda com problemas, mas ainda não decidiu de fato se purificar. Vamos batizar ele nesse momento. É água, pode ficar tranquilo, pode batizar. Pronto, tá bom, batizamos ele. Pronto, gente, esse crente aqui foi batizado. Vai começar uma novidade de vida. E sabe o que vai acontecer com a novidade de vida? O que aconteceu com Jesus depois do batismo? Ele foi tentado, provado. E o que vai acontecer com ele? Meu Deus, o que aconteceu com ele? Esse foi aprovado. Meu Deus. Tadinho. Nossa. O diabo levou isso, né, gente? Porque quando a gente tem aí uma vida que a gente se batiza de forma superficial, Jesus não pode agir aqui. Jesus não pode purificar aqui. Mas vamos ver aquele crente, aquele que de fato se alimentou da palavra do Senhor, que ama Jesus. Vamos ver? Vamos lá pegar ele aqui, ó. Nem mudei o vestido, hein, gente? Vocês vão ver aqui, ó. Vermelho. Aqui, ó. Vamos batizar ele. Pode segurar ele aqui, cuidado só aqui, ó. Pode segurar só com uma mão. Vamos provar ele então com as tentações, com os pecados. Vamos tentar aqui. Olha, gente, nada acontece comigo. Posso passar o fogo do jeito que eu quiser. Nada acontece. Sabe por quê? Porque é mais forte, gente, do que o diabo tentando é Jesus na vida dele. Jesus na vida dele, a partir do momento que ele tomou essa decisão, que ele todo dia luta. Vai ser fácil, Brena? Vai vir tentações? Vai vir tentações. Assim como Jesus. A partir do momento em que Jesus se batizou e ele foi ali para o deserto e jejuou, o que aconteceu? Ele foi tentado. O diabo não esperou. Ele foi lá tentar. Ele esperou o quê? Jesus ficar com fome para trazer ali, para oferecer pães para ele, falar para ele ali se fartar, se ele quisesse, ele podia pedir ali uma ceia. Gente, o diabo vai fazer isso com você também. Ele vai aparecer com ofertas de
emprego para te tirar da fé. Ele vai te oferecer um relacionamento que você parece maravilhoso, mas ele sabe que não é. Ele vai aparecer com situações que enchem os seus olhos. Porque o diabo sabe exatamente aquilo que um dia mexeu com você. Ele sabe, ele tem as cartas na manga para mexer exatamente com você naquilo que você precisa. Ele vai usar, por exemplo, uma oferta de amigos que você não vê há muito tempo para voltar a ter uma amizade, para que você venha relembrar e falar assim, nossa, verdade, né? Quando a gente tinha amizade com fulano era tão legal, a gente fazia isso. E você esquece a destruição que você vivia. Você esquece que o seu coração não estava feliz naquele momento como você está hoje. E eu quis trazer isso para vocês, porque recentemente eu assisti até mesmo um testemunho muito forte. Nesse testemunho, pode colocar aí, desculpa, esqueci. Nesse testemunho, infelizmente eu não consegui trazer aqui para vocês, né? Mas o que aconteceu? Era uma moça. E essa moça, ela decidiu, com todo o coração dela, abandonar o passado dela. E ao mergulhar nas águas do batismo, vocês sabem o que aconteceu com ela? Ela foi liberta. Ela foi liberta de demônios. Naquele momento, o corpo dela, assim, ela começou a lhe manifestar, mas porque ela estava sendo liberta naquele momento. E aí foram perguntar para ela por que isso não tinha acontecido antes do batismo. E ela falou, antes de eu me batizar, antes de eu tomar essa decisão, eu mexia com bruxaria. A minha família inteira mexe com esoterismo, que é mexer com lendo cartas, né, com tarô. Ela falou, todo tipo de bruxaria eu já mexi. Todo tipo de magia negra eu já encostei. E isso foi trazendo para ela demônios, que a partir do batismo ela foi liberta, pela honra e glória do Senhor Jesus. E eu vejo aqui também na nossa igreja, nesse caso foi uma moça que ela não é nem do Brasil, é do exterior, mas eu vejo aqui mesmo, sabe, na nossa própria obra, pessoas que foram também libertas pelo batismo. Eu vejo, até peço licença, pastora, no caso da pastora, ela foi curada. Ela a vida inteira enfrentava ali uma dor de ouvido, né, pastora? É um problema muito sério, né? Era um problema muito sério no ouvido, né? Pode falar. Se pingasse uma gota de água, era o suficiente para o meu ouvido. Engolia 3 dias de forma insuportável, que eu via os gritos desde criança, 3, 4, às vezes até durava até uma semana, não tinha o que fazer, era essa dor, não tinha remédio que passava, era desesperadora, os gritos, e aí de repente ele estourava. Quando ele estourava, ele descia pus com sangue que lavava a minha roupa, porque minha mãe falava, como que pode sair dentro da cabeça dela essa quantidade? Era um copo, né, assim, de pus com sangue que caía, que lavava o travesseiro, quando estourava, aí finalmente eu ficava sem dor e eu usava aparelho, né, no ouvido, não podia tirar aparelho, mas às vezes numa piscina, às vezes com todos os cuidados dos aparelhos do ouvido, às vezes caía uma gota, era o suficiente. No banho, por exemplo, eu aprendi a tomar banho sem molhar, né? Aqui era uma lavagem a seco na orelha, era uma coisa muito terrível. E no dia que eu decidi me batizar, eu estava sem um aparelho. Eu até ia perguntar, como que você se batizou? Você podia entrar e você se batizou assim? Como que foi? Aí minha mãe perguntou, né? Mas você está sem um aparelho, como que você vai fazer? Eu falei, eu vou ser curada. Na hora que o pastor abaixou a minha cabeça, deu uma explosão. Pum, pum, os 2 ouvidos. Na hora explodiu dos 2 lados. Pum, pum, nunca mais. Daquele dia até hoje, passou já 20 anos, eu nunca mais tive dor de ouvido. Olha que maravilha. Eu posso contar também um pouco do meu testemunho. Para quem
né, quando eu me batizei, eu fui a pessoa que infelizmente, eu tive um banho a primeira vez. Então, eu tive um banho, porque na verdade eu fiz, porque as pessoas falavam assim, não, pessoas não, né? Na minha casa, falavam, não, você tem que se batizar, tem que fazer as coisas certas. Só que meu coração não estava pronto. Meu coração não pertencia ainda a Jesus. Eu ainda vivia uma vida de erros, eu ainda fazia, sabe, coisas erradas. Quando eu falo daquele crente, eu falo assim com tanta propriedade do que a pessoa está vivendo, porque um dia fui eu. Um dia eu passei isso, banho, e gente, foi horrível. Sabe por que eu falo que foi horrível? Porque eu menti para mim mesma. Eu entrei naquela água, só que meu coração, eu não abri. Como que você entra nas águas com a decisão de mudar se seu coração não está aberto para mudar? Se você não decidiu de fato a verdade. A segunda vez, né, que eu passei pelas águas, que foi o meu batismo, foi tão forte, que eu lembro como se fosse hoje, eu trouxe uma caixa das lembranças. Porque eu passei, durante a minha vida, né, acredito como todos, né, eu passei por alguns traumas que eu não conseguia curar, traumas que eu não conseguia superar. E ali eu levei a minha caixa das lembranças no meu batismo. E naquele momento que eu pude ser batizada pelo Senhor, naquele momento eu deixei aquela caixa das lembranças. E hoje, graças a Deus, o Senhor curou meu coração. Até hoje, tem muitas coisas que às vezes eu conto na minha infância que tem gente que fala assim, mas você não chora lembrando disso? Eu falo assim, não, Deus me curou. O Senhor me curou. Porque tem coisas que a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, você está dando risada, você contando a situação porque você ficou sem graça? Eu falei, não, é porque hoje em dia não dói mais. Então, como não dói mais, não tem por que chorar. Se for para chorar, que seja para chorar de alegria, não é? Se for para chorar, que seja para ser para a glória do Senhor. E eu sei que muitos aqui são batizados. E eu sei que também temos muitos hoje que não são batizados ainda. Mas sabe, não espere descer uma pombinha do céu falando para você se batizar. Não espere alguém virar para você e fale assim, ó, vamos mudar? Tem coisas que tem que partir da gente, porque senão não vai acontecer. Algumas decisões na nossa vida, isso de forma espiritual, isso de forma física, isso de forma geral. Se a gente não tomar decisão, a gente não vai dar os próximos passos que nós precisamos dar. O batismo, no meu caso, hoje, eu glorifico ao Senhor por onde eu estou, mas o batismo, no meu caso, ele foi o processo de libertação que eu precisava. Sabe, eu passei um processo muito árduo para aprender a lidar comigo, para aprender a lidar com os meus sentimentos. Só que chega uma hora na nossa vida que a gente tem que tomar decisão. Eu não quero mais que seja assim. Eu não quero mais que seja um processo. Porque sabe que tudo que é um processo tem um tempo ali que demanda, né? Tem coisas que não precisam ser assim. Tem coisas que a gente só tem que falar assim, chega, vou resolver. Eu convido hoje você que não é batizado a se analisar. Analise o seu coração. Analisa, sabe? Se de fato é verdade você está fazendo aquilo que o Senhor deseja. Porque o que Jesus fez, mesmo santo, mesmo não precisando fazer, e Ele fez, e foi se batizar, foi para seguir de exemplo. E quem ordenou isso para Ele, quem pediu isso, foi o Senhor. E Ele ali obedeceu. E Ele ali pôde, de fato e verdade, dar o primeiro passo para a nossa salvação. Porque aquilo era só um pedacinho de tudo que Ele ainda tinha para fazer. E vocês querem saber a melhor parte? A melhor
primeira parte é que Ele já fez tudo por vocês. Ele ama cada um de vocês de uma forma que ninguém nunca vai amar como Ele te amou. E por questão disso, Ele um dia se batizou, só que Ele também teve que se entregar ali como holocausto. E Ele se entregou, morrendo naquela cruz para viver por cada um de vocês, por cada um de nós. E a única coisa que nós precisamos é morrer nas águas, de forma espiritual, se batizando, para que nós possamos renascer nele, para que nós possamos ressuscitar nele. Então hoje, na nossa busca, eu convido cada um de vocês a fazer uma oração diferente do que vocês estavam fazendo. Você que ainda não se batizou, tome a decisão. Tome a decisão como era feito antigamente, lá em Levíticos. Lembra que eu contei a história de Levíticos? Desde aquela época que eles pegavam ali o bode para levar para o holocausto. Hoje você não precisa mais levar um bode. Você não precisa mais levar um cordeiro, porque Jesus já fez isso por você. Ele já se sacrificou por você. Mas tome a decisão de pegar toda a sua alma que hoje é pecaminosa, que tem errado, que tem mentido, que tem omitido, e tome a decisão de levar ela para o deserto, para um lugar mais longe, onde você não consiga mais encontrar. Porque antigamente era isso que era feito com aqueles animais. Aqueles animais eram levados para o deserto, para um lugar longe, onde ninguém pudesse chegar ali perto, para ser sacrificado. Então tome a decisão hoje de fazer a mesma coisa. Pegue seu pecado, o seu pecadinho de estimação, e tome essa decisão. E você, que um dia já esteve nessas águas, mas que, infelizmente, algo aconteceu na sua vida. Algo aconteceu que fez com que a sua vida não acontecesse isso, de estourar. Mas você mesmo tomou a decisão. Você mesmo foi lá e tomou a decisão de sair dos caminhos do Senhor. E você se permitiu se esvaziar do Senhor. E hoje, você se encontra como aquele crente murcho. Não permita que isso venha acontecer mais na sua vida. Sabe? Da mesma forma, com que um dia você teve a decisão de estar aqui no altar, que você teve a decisão de estar aqui, se banhando nas águas do batismo, se purificando, mas você, da mesma forma que decidiu isso, decidiu ir para o mundo, decidiu abandonar os ensinamentos do Senhor, decidiu abandonar tudo que o Senhor ansiava para a sua vida, desejava para a sua vida. Você fala assim, mas Vera, não tem mais como encher. Toda vez que eu tento, parece que os ensinamentos se esvaem, parece que eles ficam na igreja e quando eu saio não tem mais nada. Parece que esse buraco não consegue mais preencher. E sabe, eu tenho uma palavra que eu não estava programando para hoje, mas para você que um dia esteve aqui e não está mais, lembre-se que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Então, se você está se encontrando assim, furado, rasgado, não vê mais possibilidade na sua vida de conserto, algo assim, peça para Deus ressuscitar você. Peça para Deus ressuscitar o seu ministério. Peça para que Deus possa agir de novo em você, te transformar, te mudar. Porque Ele pode. Da mesma forma que Ele pode te proteger, Ele pode fazer sua vida mudar novamente. Porque se você está vivo até hoje, você ainda tem uma chance. Você ainda tem uma chance de mudar a sua história.
como da outra vez. Não vai. Isso não tem como. Mas pode ser melhor. Pode ser maior. O Senhor pode agir mais. Mas depende de você. Depende da sua decisão. Vamos tomar decisão, igreja? Vamos tomar a decisão de nos preparar. Hoje é o encontro. Quinta-feira nós vamos ter um culto também especial que o Senhor já está preparando para falar no coração de cada um. Domingo nós vamos ter aqui um batismo para honrar e glorificar o Senhor. É motivo de muita alegria, mas não é porque você não se preparou para esse que você não tem que se preparar, não, irmão. Começa hoje, toma a decisão hoje. Vou começar a me preparar, vou começar a vir mais nos cultos, vou começar a me alimentar mais, vou começar a encher esse balão. Enche esse balão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui eu representei com a água, porque Ele é a fonte de águas vivas. E Ele quer abundar na sua vida.